E fala, nação cruzeirense, vamos para mais um super vídeo aqui do canal. Vamos com toda a repercussão da imprensa esportiva elogiando o Cruzeiro, que venceu o Santos e está na liderança do Brasileirão, pelo menos temporariamente. Antes de começar esse vídeo, peço que você se inscreva neste canal e também deixe o seu like, que é de graça e ajuda muito o desempenho do nosso canal e do nosso vídeo. Então, sem enrolação, vamos para o que interessa. Aí, ó, o Cruzeiro, cara. Ó, o Cruzeiro, velho. 2-1, 2 gols do Wesley, que saiu do Palmeiras. Nem Corinthians, nem Santos e nem São Paulo contratou o Wesley. O Cruzeiro contratou. Meteu 2 hoje. E o Santos, que é um dos maiores clubes do mundo, esse ano vai penar. Vai penar porque sem jogador não ocupa espaço. Sem jogador não tem efetividade. Sem jogador não tem reativo, ativo, não tem entrelinhas. Sem jogador não se faz futebol. Sem jogador bom, mas bom mesmo. Não, seu jogadorzada que hoje em dia, ou de antigamente, que acham que jogava. A verdade, o Cruzeiro com um time razoável é um time que já consegue ganhar 2 jogos consecutivos. Então, o Santos vai penar esse ano. 9 pontos, conseguiu a vitória para cima do Santos, foi 2-1. Vamos falar com o Duda Gonçalves dessa vitória da Raposa. O Cruzeiro conquistou a 3ª vitória seguida no Brasileirão. Bateu o Santos por 2-1 na Arena Independência, na tarde em que o Wesley desencantou. Ele entrou aos 6 minutos do primeiro tempo na vaga de Rafael Bilu, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. O atacante Wesley chegou a ser vaiado pela torcida quando entrou em campo, mas a tarde era do jogador. Ele acabou recebendo o cruzamento de Marlon na medida para balançar as redes depois de 330 dias. Acabou conseguindo marcar o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. O Santos seguiu pressionando também em busca de um resultado positivo. Teve 2 chances claras com Marcos Leonardo e Mendonça, que pararam nas mãos de Rafael Cabral. O técnico Odair Hellmann mexeu no time e coube a Ângelo vir do banco de reservas no segundo tempo para empatar a partida para o Peixe. Mas o Cruzeiro também queria o resultado positivo e o time de Pepa seguiu pressionando, apostou no contra-ataque. Foi então que João Paulo fez uma defesa, mas acabou soltando a bola e o Wesley estava lá bem posicionado para empurrar para as redes e dar números finais à partida. Pelo investimento, a gente sabe da expectativa da torcida, então eu estou trabalhando muito dia a dia para poder responder essa expectativa, porque a gente sabe poder se adaptar à cidade nova, clube novo, então pode saber que dedicação e treinamento não está faltando e é isso que eu me apego a trabalho. A gente só reverte situações com trabalho, e no futebol não existe isso, é maus dias, bons dias, como hoje. Vinha de alguns maus dias e hoje a gente pode ter um dia mais feliz. Mas hoje eu tenho que realçar aqui 2 aspectos muito importantes. Foi a entrega, foi a raça dos jogadores, uma união tremenda, e foi marcante aquilo que aconteceu no estádio com a torcida. Empurrou-nos, ajudou-nos muito. A gente fez um jogo hoje, se não melhor que o Cruzeiro, igual ao Cruzeiro, né? Dentro daqui da casa do Cruzeiro, fez um bom jogo, criamos oportunidades e recebemos 2 gols, que não foi um momento de construção do Cruzeiro, não foi um momento de troca de passes, de colocar o Santos para trás, muito pelo contrário. Nós é que tivemos essa imposição dentro do jogo, mas nós precisamos transformar tudo isso, em resultado, e nós precisamos melhorar esses detalhes, corrigir esses detalhes para que o resultado venha. Depois de 2 resultados ruins na Sul-Americana e também no Brasileirão, o Santos agora volta as suas atenções para o próximo jogo diante do Bahia no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro tem uma missão difícil pela frente, enfrenta o Fluminense também na próxima quarta-feira no Gigante da Pampulha. Mais de 40 mil torcedores são esperados para o jogo. Valeu, Duda! Fim do jejum do Wesley, 3ª vitória consecutiva da Raposa, Santos em situação delicada, Odair Hellmann pressionado. Vamos falar sobre esse jogo e os desdobramentos dele, Eugênio. Primeiro um jogo mágico para o Wesley, né? Porque tá no banco.
Sim. Ele começa o jogo no banco de reservas sem muita perspectiva. Logo no início, o Bilu se machuca. Ele entra e sai como o herói do jogo. Entra bem cedo na partida, marca o seu primeiro gol com muito oportunismo, né, por trás da zaga. Aliás, os 2 gols foram gols de oportunismo. Não é exatamente a característica do Wesley, né? O Wesley é mais um jogador de lado de campo, pelo menos no Palmeiras era assim, né? De buscar 1 contra 1, de partir para cima da marcação. E hoje os 2 gols foram gols de pisar na área e aproveitar a bola que se apresenta para ele. Achei que o jogo, no final das contas, teve um resultado justo, que foi a vitória do Cruzeiro, por um placar apertado, porque não houve um domínio amplo do Cruzeiro na partida. A gente viu um jogo até bem equilibrado, bem disputado. O Santos brigou, batalhou, teve lá os seus momentos, fez o seu gol, mas o Cruzeiro me pareceu um time mais organizado em campo com a posse de bola. Da posse de bola, o Cruzeiro tem trabalhado muito, estar sempre presente nos 2 lados do campo no ataque. Então, se você olhar, e os gols acontecem muito em cima disso, né? O cruzamento do Ramiro da direita, cruza a área toda, encontra o Wesley na esquerda por trás da zaga. No segundo gol também, é a ultrapassagem do Marlon, lateral esquerdo, ele vai no fundo, lateral que vai no fundo, algo cada vez mais raro no futebol mundial e no brasileiro, mas é legal você ter um lateral que ultrapassa o ponta e vai no fundo, porque gera essa jogada difícil, o cruzamento rasteiro, o João Paulo dá o rebote e o Wesley faz o gol. O Cruzeiro tem trabalhado muito com a amplitude do seu ataque, e é um time que está desenvolvendo a troca de passes. Se não é um time virtuoso tecnicamente, tem jogadores que conseguem trocar passes. E a partir daí, quando você organiza posicionamento, onde cada um vai receber a bola, onde cada um vai se posicionar para se oferecer como linha de passe, a tendência é que o time cresça. E o Cruzeiro, rapidamente, num trabalho muito curto do Pepa, ele já consegue ter padrões de jogo para a criação ofensiva. E por isso que ele consegue agora uma 3ª vitória em sequência. O Santos ainda depende mais, né, quando parte para o ataque, da capacidade cognitiva dos jogadores, é mais na individualidade. O lance do gol é um lance muito bem construído. Primeiro uma bola perdida pelo próprio Wesley, na intermediária, o Rodrigo Fernandes corta essa bola e o Ângelo puxa o contra-ataque. Ele e o Marcos Leonardo se entendem, porque ele consegue se livrar da marcação, dá no Marcos Leonardo e faz a diagonal. O Leonardo percebe a movimentação dele e dá no ponto futuro. Mas foi pouco porque dependeu sempre dessa questão da qualidade individual, e às vezes isso esbarra numa defesa que está bem postada. Quando você tem um ataque com alternativas de passe, que é o caso do Cruzeiro, você consegue gerar mais futebol. Te surpreendeu esse início do Cruzeiro? Foi um dos times de Série A com o pior aproveitamento pré-brasileirão. Te surpreende o começo? Surpreende, sim, pelos resultados, 3 vitórias em sequência. Acho que ainda não é um time que joga um futebol fantástico, é um time claramente em evolução, com questões a resolver, mas sim, mais rápido do que se imaginava. Mas eu também acho que a gente tem tirado conclusões precipitadas nesse início de Brasileiro. Sim. São apenas agora, esse é o início, são 2 jogos da 4ª rodada. Tem muita coisa para acontecer para esses times provarem regularidade e evolução. A oscilação normal no caminho de todos eles. Então, vamos lá. Nesse momento, é melhor do que se esperava o início do Campeonato do Cruzeiro. Isso não significa que ele já esteja resolvido para o resto do campeonato, assim como para o Santos. É um campeonato, início ruim de resultados para o Santos. Isso acaba com o campeonato para ele? Não. Tem espaço para evoluir, pode ir crescendo, porque é uma longa caminhada até dezembro, 38 rodadas, tem muita coisa para mudar. Eu continuo dizendo que o Cruzeiro é um time extremamente competitivo, muito concentrado no jogo. Essa questão de ser muito competitivo é o que mais me chama, a atenção, sabe, Monstrão? Eu também, eu acho. Não desiste do jogo de jeito nenhum. E disciplinado taticamente. E aí, eu acho que se você me falasse que esse time, que agora tem 4 vitórias em sequência, que vai, tomara até, né, vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, é o mesmo time que disputou o Campeonato Mineiro, embora confie muito em você, eu não ia acreditar, não. Realmente é um time transformado. Eu tava falando com um jogador esses dias, e ele falou, poxa, para começar, cada um na sua posição, e você tem sequência, você consegue jogar muitos minutos, né? Você vai ganhando entrosamento,
você no olhar já percebe que movimento que o teu companheiro vai fazer, onde ele gosta de receber a bola, como ele devolve essa bola, quem dá tapa de primeira, quem chuta de primeira, quem vai pro drible. Então você começa a criar um entrosamento e é isso que tem acontecido no Cruzeiro. Ele dificilmente não escala o mesmo time. No jogo de hoje, o Nicão caiu porque ele deu bastante oportunidade pro Nicão, e o Nicão não é que tecnicamente não corresponde, ele até nesse aspecto ele vai muito bem, obrigado, mas não tem aquela intensidade, não tem aquela dinâmica, não tem aquela pegada que hoje todo mundo do Cruzeiro tem, até a torcida, né? Principalmente a torcida. O Pepa falou disso na coletiva. Falou, e ele tá muito feliz porque ele não tinha visto uma torcida assim, né? Não tinha dirigido um time de uma torcida, e você vai ver esse homem na quarta-feira, então. Mas enfim, você sabe, o Cruzeiro acabou de jogar. Você sabe o time que vai sair jogando na quarta-feira contra o Fluminense. Você já sabe hoje. Então, eu acho que mudou bastante coisa importante. Ele recuperou os caras que vieram como solução. Hoje foi o dia do Wesley, né? Como ele já tinha recuperado, por exemplo, o Ramiro, né? Que é um jogador hoje que é muito importante pro esquema dele. Os laterais, né? Então ele já tinha recuperado o Castan, que veio cercado de desconfiança, porque ele dá sequência, cada um na sua posição, o time encaixou e vai muito bem, obrigado. Hoje mais uma vitória importantíssima, além da qualidade técnica, da estrutura tática, com muita vontade, muito tesão de ganhar, essa que é a verdade. Ô Monstrão, desde o jogo do Corinthians, que ali o Cruzeiro não fez um grande jogo, mas também não foi muito abaixo do que o adversário, que é o Corinthians, se bem que jogar abaixo do Corinthians também. Poderia ter empatado no mínimo, né? Acho que o placar ali foi meio mentiroso em relação ao que foi o jogo, né? Mas de lá pra cá, tem uma coisa também que me chama a atenção e eu queria te perguntar, por que você acha que isso acontece? Por que o Cruzeiro não oscila? Sabe, se, por exemplo, joga um tempo muito mal, joga o outro... Não, ele mantém. Ele, obviamente, pela qualidade do adversário, em alguns momentos do jogo o adversário chega, o adversário cria e tal. Pela necessidade, né? É óbvio, mas o Cruzeiro oscila muito pouco. Por quê, Monstrão? Essa sequência que você está se referindo aí, bom, além do trabalho do Pepa, né? O Pepa tá fazendo um trabalho excepcional, gente. Tá. Excepcional. E outra coisa, é uma surpresa para todos nós, porque honestamente ninguém conhecia o Pepa. Mas aí o sistema que o Cruzeiro adota para trazer, para buscar treinadores do mercado, que por vezes é criticado, né, de fazer muita entrevista, de conversar demais, de analisar, mas eles dão certos, né? Porque pela segunda vez eles começam, eu não sei onde o trabalho do Pepa, ou onde vai dar o trabalho do Pepa, mas analisando o trabalho até aqui, me parece ser um trabalho realmente de excelência. Por que o time oscila tão pouco, Ale? Eu acho que é treinamento, né? Você tem um treinamento muito forte, é um dia a dia que vai de encontro com o que o Cruzeiro precisa praticar no jogo, e aí quando chega a hora do espetáculo, né? A hora da partida, do filé mignon, como eles mesmos falam, tá tudo muito encaixado, tá tudo muito natural. Então acho que o dia a dia tem sido muito rico. A gente falou isso desde a chegada do Pepa, e isso se mantém nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, nos jogos da Copa do Brasil. Então, para os jogadores tá muito natural executar as coisas que eles fazem no jogo, porque no treinamento, no dia a dia, eles estão acostumados a fazer isso. E se pegar o Cruzeiro assim, vindo de 4 bons resultados no Brasileiro, na liderança vai ser uma dificuldade a mais? O time que tem confiança, pelo momento que eles estão vivendo na temporada, a gente sabe que é difícil jogar lá. Mas no Brasileiro não tem jogo fácil. É um jogo difícil atrás do outro. A gente tem que preparar bem a equipe, estudar bem o Cruzeiro para poder fazer um bom jogo lá. Gabriel Amaral, Uma vitória importante do Cruzeiro, até então líder do Brasileirão, dorme como líder com 9 pontos. A gente vai rodar os melhores momentos para você que está em casa, acompanhando aqui o Troca. E aí, Roger, a gente fala, né, de organização, né, desse time do Pepa, como que também resgatou muito confiança de alguns caras que estavam aí precisando, né, disso nesse início de Brasileirão. E um desses caras, a gente fala que participou do primeiro gol do Cruzeiro no jogo, que é o Ramiro. Hoje saiu aplaudidaço do Independência, um bom jogo do meio campo que vai ganhando seu espaço. Tá aí a bola dele. Vai ganhando espaço, né? Ele joga num setor de meio campo onde tem o Richard, dá essa sustentação, muitas vezes bem, né? entra numa linha de zagueiros para liberar os laterais.
E o Ramiro sempre foi um cara muito tático, né? Muito inteligente dentro do campo, de suprir movimentação de companheiros mais à frente, né? De poder desenhar esse setor que ele funciona, né? De meio campo, entendendo quais são as movimentações de seus companheiros. Ele entra muito na questão do Lima, que eu falei agora há pouco, né? Não é um jogador espetacular tecnicamente, mas é um cara muito inteligente, em que o treinador confia porque dá alternativas táticas dentro do campo, sem você mudar de peças. Você só muda o Ramiro de lugar. Olha só, preciso agora atacar mais pelo lado direito. Tiro o Ramiro daqui, boto para lá e boto um cara mais agudo por ali, porque o Ramiro vai me entregar onde eu colocar essa inteligência tática, um jogo de volume, é um cara que dificilmente erra passes. E você sabe o que ele vai te entregar, cara. O cara não vai ter nenhuma nota 10, nota 9, mas ele vai estar sempre entre 6 e 7,5. Então é um cara que todos os treinadores gostam de ter no seu elenco. Não, obviamente, muito utilizado sempre. Né? Obviamente, tem adaptação, né? Mudança de cidade, sai de São Paulo para ir para BH, uma expectativa muito grande do Cruzeiro de 3 anos de Série B, para como vai ser esse retorno de Série A. Um campeonato mineiro que não foi dos melhores, e aí a cobrança começa a aparecer como aconteceu com o Wesley. O Wesley hoje fez 2 gols, os primeiros 2 gols, depois de 30 jogos, mais de 30 jogos de jejum. Ele não tinha feito gols, a maior aposta financeira do clube. Então essa pressão vai acontecendo, mas o Ramiro é um cara já experiente, que consegue absorver esse tipo de pressão, e hoje fez outro bom jogo. Nível dele, né? Nível dele, não foi nota 10, mas é um cara que hoje entregou 7,5. O que é o futebol também, né, Pedrinho? A gente tá vendo aí o gol do Wesley, os 2 gols do Wesley, o Ângelo descontou aí pro time do Santos, o Ângelo também fazendo o seu primeiro gol aí no ano, tentando recuperar também aí a confiança dentro da equipe do Santos. Agora o Wesley entra nesse primeiro tempo do Cruzeiro por causa de lesão, né? O Bilu sai ali com 8, 9 minutos, cara. Mas o jogo te surpreende, né? Em muitos aspectos, até mesmo o Pepa, ele deu a entrevista, né? Porque era uma posição ali onde joga o Nicão. Sim. Que já jogou o Nicão, hoje jogou o Bilu, que se machucou, e já jogou o Wesley, que entra no lugar do Bilu com a lesão. E antes do jogo ele fala sobre a escolha, né? O Bilu tem a característica parecida com a do Nicão, porque é um canhotinho também, mas é muito mais dinâmico, muito mais rápido, né? E tem entrado bem, só que ele se machuca. E ele falava que o jogo não teria característica para o Wesley, porque ele imaginava um Cruzeiro dentro do campo do Santos, praticamente no último terço ali, e o jogo de costura não é muito a do Wesley. O Wesley é mais de um tapa mais longo, né? Um drible mais longo. E quando o Bilu machuca, ele bota o Wesley. Só que como ele puxa o Richard para o meio dos 2 zagueiros do Castan e do Oliveira, ele empurra lá em cima o lateral, o Marlon do lado esquerdo e o William do lado direito. E ele traz o Wesley para dentro. Acaba que o Wesley faz os 2 gols. E se você reparar, o Wesley realmente, durante o jogo, ele não tem uma participação de trabalho de bola, mas ele tá ali pisando na área o tempo inteiro. Por isso que ele faz os gols, né? Inclusive, no gol do Santos, é um mole do Wesley. Ele recebe uma bola por dentro, ele tenta sair da marcação, o Santos dá o bote, aciona o lado direito. Aí tem a construção do Ângelo com o Marco Leonardo, né? O Ângelo acha o Leonardo, faz o movimento, o Leonardo deixa o Ângelo na cara do gol. Jogar numa região mais tumultuada... Diferente para ele também. Dificulta para o Wesley. Quando ele tentou trabalhar alguma bola, ele foi pressionado e o Cruzeiro tomou o gol. Mas ele estava bem posicionado, ele acompanhou, ele fez a leitura certa das possibilidades que se geravam pelo outro lado dele. Ele acompanhou bem o lance e fez 2 gols, da mesma forma quase. A estrutura do Pepa, se você ver o segundo gol, tem 5 jogadores do Cruzeiro dentro da área. Ele bota um volume, porque ele já empurra os 2 laterais lá em cima. Foram bem, inclusive. Então ele vai... A estrutura dele é muito boa de jogo. Eu acho que ele pegou um terreno muito bom do Pesolano, né? A gente esteve com o Ronaldo lá no Boleiragem, o Ronaldo falou que ele ia buscar sempre um treinador com o mesmo modelo de pressão, de troca de passe, de ter controle, cada um com a sua característica. E característica que eu digo de estrutura, né? Pode jogar no 4-4-2, enfim. Ele faz uma saída de 3, Pesolano fez muitas vezes isso também. Mais fixa, né? Mais Pesolano. Mais fixa, 3 zagueiros mesmo. Ele está com um terreno bom para estruturar isso. Então, assim, comparando Santos e Cruzeiro, a gente vê um potencial de evolução, de probabilidade de evolução maior ainda no Cruzeiro, né, cara? O Cruzeiro tá tudo ajustado ali. A gente percebe que ainda falta, assim, algumas conexões entre eles, mas o Santos muito abaixo, dependendo do contra-ataque o tempo inteiro, né? Hoje eu tenho alguns amigos aqui no Rio que são cruzeirenses.
e eu não estava sabendo. O Zé Ivaldo voltou pro Cruzeiro? O Zé Ivaldo jogou pelo Atlético Paranaense agora. Então, mas ele falou, olha, o Zé Ivaldo voltou. E aí, dá uma checada. Eu falei, pô, agora eu não estava sabendo. Mas se voltou, uma bela contratação, porque o Cruzeiro tem mais uma alternativa para jogar por ali. A notícia aqui de ontem é do Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro, né, um baita do setorista. Está aqui que o Cruzeiro está monitorando o Zé Ivaldo, que está no Furacão ainda, segue no Furacão, estuda aí como costurar esse acordo de um retorno aí do Zé Ivaldo. Mas por enquanto segue aí só na mira, não ainda no Cruzeiro. Ainda não está fechado. Então, mas me chamou a atenção, porque o Zé Ivaldo foi praticamente titular a campanha toda da Série B, né, jogando pelo lado direito, com o Oliveira mais centralizado, Zé Ivaldo esse zagueiro do lado direito e o Brock do lado esquerdo. Essa foi a estrutura deixada pelo Pesolano do ano passado. Quando ele tentou de alguma forma, e outra coisa, né, chegaram muitas contratações esse ano para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro precisava elevar o seu nível técnico, e o Pesolano tentou uma linha de 4 e não encaixava, né? O estadual não encaixou, e aí com a chegada do Pepa, o Pepa conseguiu fazer essa linha de 4. O Richard por mais que tenha variações, essa forma híbrida, né, de trazer o Richard, que sabe jogar como terceiro zagueiro e adiantar os laterais, mas a linha é uma linha de 2 zagueiros com 2 laterais. E se realmente conseguir trazer o Zé Ivaldo de novo, eu gosto muito desse zagueiro. Tem muita força também, sabe sair jogando, consegue carregar, arrancar e construir jogo por dentro. Seria uma alternativa interessante. Sim, até pela expectativa, né, que o Cruzeiro, por causa do campeonato estadual, que não foi tão boa, muita pressão, muita cobrança, e aí esse início, 3 vitórias em 4 jogos, só perdeu o jogo de estreia, não foi? Só perdeu na estreia o Cruzeiro. E vem de 3 vitórias seguidas. Depois consegue encaixar uma sequência esse time do Pepa, se ajeitando na temporada e com esse horizonte aí para crescer ainda mais.